um anseio profundo por maternidade. Ana era uma mulher que ansiava por um filho. Ela vivia numa época em que a maternidade era altamente estimada. Ser estéril era considerado uma grande infelicidade. Ana queria desesperadamente experimentar a alegria de embalar seu próprio bebê em seus braços. Ela ansiava por sentir os dedinhos minúsculos envolvendo os seus. Mas à medida que os anos passavam, seu ventre permanecia vazio. O coração de Ana doía com um anseio que só um filho podia preencher. Ana era casada com um homem chamado Eucana. Eucana amava Ana profundamente. Ele era um marido gentil e compassivo. Eucana tentou confortar Ana em sua tristeza. Ele a lembrava de que a amava profundamente, com ou sem filhos. Mas no fundo, Ana não conseguia se livrar da sensação de que algo estava faltando em sua vida. A dor da infertilidade. A dor de Ana era agravada pelo fato de Eucana ter outra esposa chamada Penina. Penina tinha vários filhos e filhas. Ela parecia exibir constantemente sua fertilidade diante de Ana. Penina provocava Ana implacavelmente, lembrando-a de sua incapacidade de conceber. Ana suportou humilhação e mágoa constantes. Ela se sentia menos mulher porque não podia dar filhos ao marido. Ano após ano, Ana viajava com Eucana e Penina para Siló. Eles iam ao tabernáculo para oferecer sacrifícios ao Senhor. A cada ano, Ana orava fervorosamente por um filho. Ela derramava seu coração a Deus, implorando a Ele que abrisse seu ventre. Mas ano após ano, suas orações pareciam não ser respondidas. Ana começou a se perguntar se Deus estava sequer ouvindo. Um coração derramado. Um ano, durante a peregrinação anual a Siló, Ana foi tomada pela tristeza. Ela não suportava a ideia de enfrentar mais um ano de vazio e ridículo. Então, ela se afastou dos outros e foi sozinha ao tabernáculo. Ana caiu de joelhos diante do Senhor e chorou amargamente. Seu corpo tremia de soluços enquanto ela derramava seu coração a Deus. Ana não conteve suas emoções. Ela clamou a Deus em agonia, contando a Ele tudo o que estava sentindo. Ela confessou sua vergonha e seu desespero. Ela implorou a Deus que se lembrasse dela e respondesse à sua oração. Ana prometeu a Deus que se ele a abençoasse com um filho, ela o dedicaria de volta ao seu serviço. Incompreendida, mas não abandonada. Enquanto Ana orava, o sacerdote Eli a observava à distância. Ele viu seus lábios se mexendo, mas não conseguiu ouvir suas palavras. Eli viu seu estado de aflição e assumiu que ela estava bêbada. Ele se aproximou de Ana e a repreendeu por seu comportamento. Eli disse a ela para parar de beber e ir para casa. Ana ficou mortificada. Ela tentou explicar a Eli que não estava bêbada. Ela lhe disse que estava simplesmente derramando seu coração a Deus em oração. As palavras de Ana tocaram o coração de Eli. Ele percebeu que a havia julgado mal. Eli sentiu compaixão por Ana e lhe ofereceu uma bênção. Ele lhe disse que o Senhor havia ouvido sua oração e que atenderia ao seu pedido. Uma promessa cumprida. Ana deixou o tabernáculo naquele dia com esperança renovada. Ela se agarrou às palavras de Eli, acreditando que Deus havia ouvido sua oração. O espírito de Ana foi erguido. Ela não sentia mais o peso do desespero que a oprimia há tanto tempo. Ela voltou para casa com uma sensação de paz e expectativa. Fiel à promessa de Deus, Ana concebeu logo após sua visita a Siló. Ela carregou sua gravidez com alegria e gratidão. Finalmente, chegou o dia em que Ana deu à luz um menino saudável. Ela o chamou de Samuel, que significa Deus ouviu. Samuel foi um lembrete constante da fidelidade de Deus e de sua capacidade de responder às orações. O sacrifício de uma mãe. Ana apreciava cada momento que passava com seu precioso filho.
Ela o amamentou e cuidou dele com amor inabalável. Mas Ana nunca se esqueceu da promessa que havia feito a Deus. Ela sabia que chegaria o tempo em que teria que devolver Samuel ao Senhor. Quando Samuel teve idade suficiente, Ana o levou de volta para Siló. Ela o apresentou a Eli, o sacerdote, assim como havia prometido. O coração de Ana doía ao pensar em deixar seu filho, mas ela sabia que estava honrando a Deus cumprindo sua palavra. Ana confiou Samuel aos cuidados de Eli, acreditando que Deus cuidaria dele e guiaria seu caminho. Um legado de fé. A história de Ana é uma prova do poder da oração persistente. Ela se recusou a desistir de Deus, mesmo quando parecia que ele não estava ouvindo. A fé de Ana foi testada, mas nunca vacilou. Ela continuou a buscar o rosto de Deus e, em seu tempo perfeito, ele respondeu à sua oração de uma maneira milagrosa. A história de Ana também nos lembra que Deus está intimamente familiarizado com nossa dor. Ele vê nossas lágrimas e ouve nossos clamores por ajuda. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, Deus está conosco. Ele entende nossos anseios e desejos mais profundos. Ele é um Deus de compaixão e misericórdia, e Ele deseja nos confortar em nossos momentos de necessidade. O poder da oração persistente. A história de Ana é um farol de esperança para qualquer pessoa que esteja enfrentando uma situação difícil. Ela nos lembra que não importa quão impossíveis nossas circunstâncias possam parecer, nada é impossível para Deus. Quando nos aproximamos dele em oração, podemos ter certeza de que ele nos ouve e que se importa com o que estamos passando. A história de Ana nos ensina que a oração não é um evento único, mas uma conversa contínua com Deus. Nunca devemos ter medo de ir a Ele com nossas necessidades. Não importa quão grandes ou pequenas elas pareçam. Deus deseja um relacionamento próximo conosco. E a oração é a chave para desbloquear essa intimidade. Encontrando esperança na falta de esperança. A história de Ana é um poderoso lembrete de que o tempo de Deus é perfeito. Podemos não entender por que temos que esperar que suas promessas sejam cumpridas, mas podemos confiar que Ele está trabalhando nos bastidores em nosso nome. Os atrasos de Deus não são negativas, Ele está simplesmente nos preparando para as bênçãos que Ele reserva para nós. A história de Ana nos encoraja a nunca perder a esperança, mesmo quando não vemos nenhuma evidência da ação de Deus em nossas vidas. Deus é um Deus de milagres, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Precisamos simplesmente confiar em sua bondade e sua fidelidade. Abraçando o tempo de Deus. A história de Ana é uma inspiração para todos nós. Ela nos lembra que com Deus, todas as coisas são possíveis. Quando colocamos nossa confiança nele e buscamos sua face através da oração, Ele é fiel para nos responder e cumprir suas promessas em nossas vidas. A história de Ana é uma prova do poder transformador da fé e do amor inabalável de Deus. A jornada de Ana nos ensina que nossas provações não são em vão. Elas são oportunidades para nossa fé crescer e para a glória de Deus ser revelada em nossas vidas. Por meio de nossas lutas, Deus está nos moldando nas pessoas que Ele nos criou para ser. Um testemunho de fé. A história de Ana é um lembrete atemporal do poder da fé e da importância de perseverar em oração. Seu legado continua a inspirar inúmeros indivíduos que enfrentam seus próprios desafios. A crença inabalável de Ana na bondade de Deus, mesmo em meio ao desespero, serve como um farol de esperança, lembrando-nos de que, com Deus, todas as coisas são possíveis, se simplesmente crermos. A história de Ana não é apenas uma história do passado. É um testemunho vivo do poder da fé que transcende o tempo. Sua história nos encoraja a abraçar a mesma fé inabalável, sabendo que Deus ouve nossas orações, vê nossas lágrimas
e está pronto para mover montanhas em nosso favor. Como Ana, vamos nos aproximar de Deus com corações abertos e fé inabalável, confiando em sua perfeita vontade e tempo.